Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à filosofia medieval. E agora, nós vamos estudar sobre a escolástica, essa segunda corrente filosófica dentro da filosofia medieval, que nós chamamos de filosofias, cristãs, porque elas estão tentando, conciliar a razão com a fé, tá? Explicar a fé por meio ali da razão. Nós vamos trabalhar com a escolástica, que é essa segunda corrente. Na primeira aula, nós vimos sobre a patrística, né, que tentava conciliar a razão com a fé. Esse é o principal ponto da filosofia medieval, tá? Esse concílio aí, entre razão e fé, filosofia e teologia. Na patrística, nós tínhamos como principal representante Santo Agostinho, tá? Que se inspirou ali, foi influenciado pelos pensamentos ali de Platão, por meio do neoplatonismo. E agora, na escolástica, nós vamos ter como principal representante São Tomás de Aquino e como influência o pensamento de Aristóteles, tá? O São Tomás de Aquino, ele vai cristianizar, o pensamento ali de Aristóteles, vai pegar as suas ideias e vai dar uma nova roupagem para ela. E essa filosofia escolástica, ela inicia ali no final do século VIII, início do século IX. Tá? Ela inicia lá, no Renascimento Carolíngio, com Carlos Magno, no Império Carolíngio ali. E nós temos que lembrar que todo esse momento, da Idade Média, quem detinha o monopólio do conhecimento era a igreja. Então, todo o ensinamento, que vai ser desenvolvido nas escolas, tá, nas universidades, nos monastérios, eram para servir, a igreja. Então, era para formar, novos padres, era para justificar, as pregações que a igreja, fazia, as doutrinas que a igreja tinha. Então, todo esse conhecimento que era estudado, ele vai servir, para sustentar as doutrinas, cristãs. Então, a filosofia medieval, nós temos essa grande separação, entre a patrística, que vai ali do século IV ao século VIII, mais ou menos, e a escolástica, que vai ali do século VIII, século IX, até, o século XV. Então, essas são as duas, grandes divisões. Da patrística, nós já comentamos na última aula, não vou me ater a ela. Da escolástica, nós temos esse nome porque as doutrinas, o pensamento, o que as pessoas vão estudar, vão começar a ser discutidas dentro das escolas monásticas, dentro dos monastérios, onde vai surgir ali também a figura, dos monges copistas, que vocês já devem ter estudado aí na parte de história, que eram aqueles monges, que ficavam dentro dos monastérios fazendo cópia, dos textos da antiguidade. Por isso que a gente chama esse momento de Renascimento Carolíngio, porque foi incentivado inicialmente ali por Carlos Magno, para fazer um resgate das obras da antiguidade. Então, a escolástica parte desse nome, das escolas, dentro dos monastérios. E, com o passar do tempo, as universidades que vão surgir. Então, essa discussão, ela também, acontece dentro, do seio da universidade. Então, aqui, nós temos uma imagem que resume bem essa escolástica, o papel aqui do professor, com os seus alunos dentro de uma escola. Inclusive, uma aqui, quase cochilando aqui, bem comum, e outro já dormindo, bem comum em sala de aula. Bom, então qual que era a preocupação, da escolástica? Era com a interpretação ali das palavras, porque a Bíblia é o centro de tudo, de toda a doutrina cristã.
né? Então, tudo que está na Bíblia deve ser interpretado, né, para ser utilizado como base, né, como defesa ali da doutrina cristã, como explicação, né, da sua teologia. Então, essa preocupação com as palavras é enorme. Então, se a verdade está contida na Bíblia, é preciso compreendê-la e distinguir o que deve ser entendido como literal e o que é apenas simbólico, né? Principalmente a Bíblia, né? Que tem uma metalinguagem enorme, né? Cobras que falam, né? Árvores ali pegando fogo ali, falando, Moisés abrindo o mar, né? Então, sim, isso daí são coisas simbólicas, né? Que ciência nenhuma explica. E o que é o literal? O que realmente aconteceu? Né? O que a gente... O que está escrito ali, né, que realmente aconteceu. Então, é preciso fazer essas distinções dentro ali da leitura da Bíblia. Tá? Então, a escolástica ela vai vir aí para essa formação, né, de novos doutores, de novos padres que consigam compreender, né, ter esse conhecimento profundo aí da Bíblia. Então, eles vão, né, focar aí em grupos, né, de estudos. Primeiro, os estudantes, né, vão começar a estudar as chamadas artes liberais, tá? Que é composta pelo trivium, né, que são 3 disciplinas: a gramática, a retórica e a dialética, né, para que eles compreendam, né, passem a entender o que está escrito ali literalmente, né, dentro da Bíblia, né, e o que é simbólico, e depois vem aí o estudo das linguagens, né, que vem para ser compreendido por meio do quadrivium, que é o conjunto aqui das 4 disciplinas, né, que concentra aí o estudo das coisas, dessa interpretação aí do simbólico, que é a geometria, a aritmética, a astronomia e a música. Tá? Então, são artes liberais que eram estudadas dentro das escolas, né, dos monastérios, que serviam como um propósito da Igreja Católica. Bom, e a escolástica ela também, né, desenvolveu um importantíssimo método de exposição, tá? Um método ali de defesa da sua argumentação, conhecido como disputa. Tá? E o cerne, né, dessa disputa tratava-se aqui, ó, do princípio da autoridade, tá? Que não valia o poder da sua argumentação para defender uma tese. Tá? Não importava, né, da forma com que você argumentava nessa retórica, né, na defesa dessa tese. O que importava era a autoridade que já tinha falado sobre esse assunto. Tá? Então, se você, né, ao defender uma tese, fala assim, olha, Aristóteles, né, disse isso, está na Bíblia dessa forma, o Papa disse isso, como forma de defender o seu argumento, aí então estava válido. Né? Você tinha uma argumentação, né, forte porque você estava trazendo um discurso de uma autoridade sobre aquele assunto. Isso é muito comum no meio acadêmico. Tá? Vocês vão ter contato, né, com essa questão da disputa e da autoridade. Quando vocês vão fazer algum debate, alguma pesquisa científica, escrever qualquer artigo, né, você precisa, né, ter como um referencial teórico autoridades, pessoas que já tenham pesquisado profundamente sobre aquele tema. Então, se eu quero falar, né, sobre a sociologia no Brasil, vou pegar sociólogos importantes de grande renome, né, para a sociologia brasileira, como Florestan Fernandes, né, o próprio Fernando Henrique Cardoso, né, que foi nosso presidente. Então, vou pegar essas autoridades como forma de, né, defender, mostrar, né, que é válido, né, que já foi debatido muito aquele tema. Tá? Isso chama aí, né, princípio da autoridade. Então, essa era a base, né, da disputa, esse método de exposição filosófico que era muito utilizado aí dentro da escolástica.
Se você utilizava ali, né, a Bíblia ali como o seu referencial, né, de autoridade, né, que no latim vem de auctoritas, né, você estava 100% ali. Não, está na Bíblia, é verdade e pronto, e acabou. Tá? Então, esses 3 pontos aqui vêm dizer nesse sentido, né? Vem resumindo isso que eu falei com vocês. Tá? Que a argumentação, né, ela tinha que trazer consigo, né, ao defender uma tese, esses elementos aí de autoridade, de pessoas, né, reconhecidas, de grande renome. Bom, então tudo isso veio sendo construído ali, né, desde o século IX, tá? Mas a partir do século XI começa a acontecer algumas mudanças, né, na Europa, né, algumas mudanças ali, né, na Idade Média, o feudalismo, né, que estava bem empregado, né, bem enraizado, né, aquele sistema na Idade Média, durante a Alta Idade Média, ele começa a sofrer, né, algum desgaste, né, a partir aí do século XI, muito devido ao renascimento aí urbano, o renascimento comercial, né, com novas rotas comerciais ligando aí o Ocidente ao Oriente, muito devido às cruzadas, né, que possibilitou esse intercâmbio aí cultural e comercial. Então, essa mudança aí de pensamento começa, né, a provocar uma certa ruptura na igreja. Algumas pessoas, né, começam a trazer a razão, né, a razão começa a ter mais pauta, né, separada da igreja. Tá? Então, começa a ter alguns questionamentos, surge aí as universidades, então, mais uma vez, a razão vem aí, né, tentando se distanciar, né, da fé. As pessoas que iam para a universidade, que tinham a filosofia como um pré-requisito, né, para alcançar a teologia, que a teologia era a disciplina máxima, né, digamos assim, dentro das universidades, elas paravam ali na filosofia e não tinha interesse de alcançar, né, de cursar a teologia, dizendo que a filosofia era o ponto máximo ali, né, para explicar as coisas, né, para uma melhor compreensão. Então, tudo isso daí, né, começou, né, a provocar um certo medo dentro da Igreja Católica, porque estava fugindo do controle da Igreja Católica esse domínio aí do conhecimento, esse monopólio do conhecimento que ela, né, tinha aí desde quando foi criada, né, desde o início aí da Idade Média. Tá? Então, nós temos aí algumas contestações aí das verdades da Igreja Católica, né? Começa a ter essas rupturas aí da Igreja. Então, vai ter um resgate, né, de grandes intelectuais da antiguidade que eram tidos como os pagãos, tá? Como Ptolomeu, Euclides, Arquimedes, o próprio Aristóteles. Né? Aristóteles aqui, ele preocupava muito a Igreja Católica da forma com que ele estava sendo trazido, né? Da forma com que as suas ideias estavam sendo debatidas. Tá? Eles estavam. Não era a Igreja Católica que trouxe o argumento de Aristóteles. Tá? Eram pessoas, né, desligadas ali da Igreja Católica, então isso preocupava muito ela. E, né, também tem outros pontos relacionados à forma com que o Aristóteles chegava, né, nessa discussão. Porque quem trouxe os escritos, né, de Aristóteles, né, quem ressuscitou ele, foram os árabes, né, com principalmente o... Ah, me fugiu o nome dele aqui, depois eu coloco para vocês, né, na descrição aí do vídeo. Mas então foram os árabes que trouxeram os textos, né, do Aristóteles, que fizeram as suas traduções, e os árabes, né, muçulmanos, inimigos aí da Igreja Católica. E uma outra forma também é a partir das traduções, porque os textos de Aristóteles escritos em grego
foram traduzidos para o sírio, depois foram traduzidos para o árabe, depois traduzidos para o hebraico, depois traduzidos para o latim, né, que chegou aí nas mãos aí dos europeus nesse momento. Então, olha quanta, né, tradução não foi feita dos textos originais. E a gente sabe que fazer uma tradução, né, do original, ali perde-se muita coisa. Tá? Tem, por exemplo, tem palavras em alemão que não tem tradução para o português. Né? Então, assim, como que eu vou dar um outro conceito para aquela palavra criada? Né? Então, muito vai se perdendo. Isso de uma obra, né, de uma língua para outra. Agora, imagina, né, a tradução da tradução da tradução da tradução. Né? Então, muito do original de Aristóteles, né, foi se perdendo aí ao longo do tempo. Então, nesse momento de transformações, né, sem contar também que, né, começa a surgir ali a burguesia, né, uma classe ali que começa a questionar, né, toda aquela predestinação que a igreja pregava, né, porque a burguesia começa a se enriquecer, né, a tomar um destaque ali na sociedade e sem ter, né, nascimentos nobres, né? Então, tudo isso daí provocava um certo receio dentro da Igreja Católica. Então, o que a Igreja Católica, né, ela queria, né, e ela tentou fazer, e quem vai fazer isso da melhor forma vai ser São Tomás de Aquino, né, no século XIII. Vai ser pegar o Aristóteles, né, pegar o conhecimento ali, né, produzido ali por Aristóteles, tá? E justificar, né, por meio da razão ali, a fé. Né? Então, justificar a doutrina da Igreja Católica utilizando esse próprio Aristóteles, né? Esse próprio escritor aí pagão, que era muitas vezes utilizados pelas pessoas que criticavam a Igreja Católica. Então, era combater a razão com a razão. O São Tomás de Aquino ele vai escrever um livro, Suma para os Gentios, né? Ou seja, onde que ele vai, né, apresentar por meio da razão argumentos, né, para defender a fé cristã, a doutrina cristã, tá? Para aquelas pessoas, né, que utilizavam a razão para combater a Igreja Católica. Então, esse contexto ele é um pouco importante, na verdade ele é muito importante, tá? Porque tudo que a gente estuda, né, seja filosofia, sociologia, qualquer outra disciplina, né, qualquer outra ciência, ela é fruto do seu tempo histórico. Tá? Então, a compreender a filosofia, né, dentro aqui de São Tomás de Aquino, que é o que a gente vai ver agora, né, é compreender a forma com que a sociedade se comportava naquele momento, né, como que a igreja se comportava, como que as pessoas estavam se comportando naquele momento. Inclusive, tem um filme, né, que chama... hoje eu estou com a cabeça meio ruim aqui, tá? Da Rosa, Em Nome da Rosa. Em Nome da Rosa. Que inclusive a professora Camila já indicou para vocês, daí eu indico novamente, tá? Que mostra bem essa discussão ali dentro, né, das bibliotecas, dentro da universidade, nesse momento aqui de transição, né, onde que esses pensadores da antiguidade, né, eles vão ser, né, perseguidos pela Igreja Católica, porque da forma com que eles estavam sendo, né, estudados, não foi a Igreja Católica que trouxe eles. Essa era a maior preocupação da Igreja Católica, sabe? É ter o controle da forma como o conhecimento estava sendo passado. Né? Então, se foi outra pessoa que, né, fora da Igreja que trouxe esse conhecimento, para ela preocupava muito. Inclusive, a própria forma com que o São Tomás de Aquino, né, explicava, né, os ensinamentos aqui, né, o conhecimento produzido por Aristóteles, não foi compreendido na época pela Igreja Católica, tá?
Só anos mais tarde, né, que a Igreja Católica passou a utilizar, né, das produções aí de São Tomás de Aquino como defesa, né, da sua doutrina. Bom, tá aqui. Então, né, vamos falar um pouquinho de São Tomás de Aquino, que é esse principal representante da filosofia escolástica, né, que ocorreu aí dentro das escolas aí, né, dos monásticas das universidades. Bom, São Tomás de Aquino, ao lado de Santo Agostinho, são os principais representantes da filosofia medieval, que vai do século V ao século XIV. Tomás pertence à segunda ou alta escolástica, que vai do século XII ao início do século XIV e tem como objetivo central conciliar fé e razão. Então, olha só, né? Isso daqui é o ponto central da filosofia medieval, conciliar fé e razão. Santo Agostinho, ele coloca a razão subordinada à fé. Tá? Ela está mais subordinada à fé. O São Tomás de Aquino, ele coloca a razão no mesmo patamar ali que a fé. Tá? Se tivesse que ainda escolher uma das duas, se tivesse algum equívoco entre uma das duas, o equívoco partiria da razão e não da fé jamais. Tá? Mas ele nem pensava muito nisso, não. Tratava as duas ali como iguais, numa relação dialética, tá? Que é o que a gente vê aqui agora. Olha, ele baseando-se aqui no pensamento de Aristóteles, na discussão dialética entre razão e fé. Então, a partir, né, da razão e da fé, surgiria algo novo. Né? Da tese, da antítese, surgiria a síntese. Tá? Então, essa era a principal, né, o principal pilar da filosofia medieval, esse concílio aí, entre razão e fé. Então, a finalidade de Tomás foi organizar um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo de modo a não contrariar a fé. Então, pega-se a razão, né, e explica-se a doutrina cristã, a fé, né, de uma forma ali que, a partir, né, do mundo terreno, você consiga ter explicações para a existência de Deus. O São Tomás de Aquino vai dialogar muito com os ateus, com pessoas de outras religiões que vão questionar a Igreja Católica. Tá? Então, ele faz esse diálogo aí, por meio das explicações racionais, explicar a existência de Deus. Então, a síntese aí, ó, nós temos a teologia, né, a ciência aí que estuda, né, Deus, e a filosofia, a ciência que estuda todas as coisas através da razão humana. E por meio da junção das duas, né, nós temos aí a união, né, a síntese aí, a fé e razão unidas em sua orientação comum rumo a Deus. Tá? Então, aqui é o que eu já tinha comentado com vocês, de que se houvesse, por acaso, um choque ali, né, entre razão e fé, o erro nunca estaria submetido à fé, né? Sempre à razão. Mas o Tomás de Aquino, ele nem pensa nessa possibilidade, trata as duas como iguais ali, numa relação dialética. Então, né, eu pegando aí agora, já entrando no que ele busca de Aristóteles, né, o São Tomás de Aquino ele vai reconhecer, né, a importância aí, né, do mundo natural, né, o mundo real aqui em que nós vivemos, como forma, né, de compreender, né, a existência de Deus, né, de explicar a existência de Deus. Tá? Isso o Santo Agostinho não defendia tanto, porque ele buscava as ideias de Platão de que a gente só iria compreender, né, a existência de Deus, né, a partir ali do mundo inteligível, né, do reino, né, dos céus, do reino de Deus. Tá? O São Tomás de Aquino, não. São Tomás de Aquino, ele parte do mundo material, né, do mundo real, né, através dos nossos sentidos, para essa explicação, né, de Deus. Inclusive, o ponto fundamental da teoria e do conhecimento de São Tomás de Aquino é a explicação da existência de Deus por meio de 5 vias, que a gente vai estudar logo
à frente. Então, olha só, a partir dos sentidos, né, que é o nosso raciocínio indutivo, né, por meio da visão, né, do tato, do olfato, do paladar, né, que é particular de cada um de nós vamos tratar, né, de compreender aí, utilizando, né, nossa imaginação e nosso intelecto, a existência, né, de Deus, compreender formas mais abstratas. Tá? Então, o conhecimento ele parte da nossa experiência sensível, ele parte do mundo em que vivemos, do mundo real. Então, lá, Tomás valoriza o raciocínio indutivo como condição para a aquisição de conhecimento, que se processa a partir da observação de fatos singulares ou particulares, até a elaboração de ideias que sejam universais. Então, se a gente voltar lá na aula de Aristóteles, a gente vê que Aristóteles fala que, né, o conhecimento ele, né, perpassa primeiramente por meio dos sentidos. Eu dei o exemplo para vocês, né, de a gente colocar a mão numa panela quente e queimar. Né, e a partir daquilo ali a gente vai processando, né, informações e criando ciência a partir desse sentido aí. Afirma que a razão não pode conhecer a essência e nem a localização de Deus, mas pode demonstrar sua... Espera aí que apagou aqui para mim. Espera aí, gente. Deu um erro aqui. Mas pode demonstrar a sua existência. Então, não está dizendo que a gente vai saber descrever como que é Deus, né? Não vai saber dizer como que é Deus. Né? Onde está Deus? Deus está em todo lugar. Né? Ele está querendo dizer que Deus existe. Tá? Deus existe. Agora, como que ele é, né? Essas formas que muitas pessoas, né, questionam quando tentam, né, provocar os religiosos, né, perguntar como que é Deus, né? Enfim, né, onde está Deus quando acontece alguma tragédia? Isso daqui, São Tomás de Aquino, né, não tem a resposta, porque não existe uma resposta. Tá? Mas, por meio da razão, ele pode demonstrar que existe Deus. Tá? Aqui eu não comentei com vocês, porque nós vamos trabalhar aqui nas 5 vias aí do conhecimento para explicar, né, a existência de Deus. Tá? Então, ó, para Tomás, um único ser realmente pleno, né, no qual o ser, né, que é a existência e a essência, a substância, se identificam, é Deus, o ato puro. Né? Lembra quando a gente trabalhou a questão de ato e potência lá em Aristóteles? Né? Nós temos um ato puro, né, aquele que não pode ser mudado, que ele já é a perfeição. Né? Não tem nada, né, que vai modificar para melhorar ou para piorar Deus. Né? Deus é tudo. Tá? Então, nesse sentido, não há o que se realizar ou se atualizar em Deus, pois ele é desde sempre completo e perfeito. Tá? Tomás afirma que Deus é ser e o mundo tem seres, né? As criaturas. Ou seja, Deus é ser que existe como fundamento da realidade das outras essências, criaturas, que, uma vez existentes, participam de seu ser. Ou seja, Deus é criador, né, de todas as outras criaturas, inclusive aqui, né, do homem, que é feito à sua imagem e semelhança. Então, nós possuímos, né, uma essência, né, divina ali. Né? Nós temos uma essência de Deus que nos criou. Tá? Nas criaturas, o ser é diferente de essência, né? Pois as criaturas são seres não necessários, ou seja, Deus não precisa da gente. Tá? Nós somos seres não necessários, também chamados, né, de seres contingentes, tá? Aquilo que não é necessário. Na medida em que é Deus que permite as essências das criaturas realizarem-se em entes, isto é, em seres existentes. Ou seja, a gente só existe a partir, né,
da permissão de Deus, a partir de Deus nos criar, né? De nos dar a sua essência, né? Parte ali da sua essência, tá? Porque ele não precisa da gente, mas a gente existe porque ele permite, né, que a gente exista enquanto ser, enquanto ente. Bom, aí entra aqui a parte principal, né, da aula, tá? Que é as provas da existência de Deus. Então, São Tomás de Aquino considera 5 vias que conduzem argumentativamente a Deus, todas com as características comuns de se firmarem na evidência sensível e racional para proceder à demonstração como a lógica exige. As vias são, ou seja, ele está buscando aqui, ó, da lógica, do pensamento racional, partindo do mundo real, do sensível, para argumentar a existência de Deus. Então, nós temos aqui as 5 vias, tá? Todas elas baseadas, na verdade, exceto a quarta, né? Mas as outras, a primeira, a segunda, a terceira e a quinta, baseadas na filosofia de Aristóteles, tá? A quarta é baseada em Platão, né? Porque Platão ele vai dizer que nós temos uma evolução, né, graus de perfeição à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai reencarnando, né? Então a alma tem graus de perfeição, tá? Então esse quesito, né, de ter graus de perfeição até, né, se aproximar ao modelo ideal, né, do mundo das ideias, parte aí de Platão, tá? Então vamos ver aí como que o São Tomás de Aquino trabalha essas 5 vias aí de forma racional para explicar a existência de Deus. A primeira e a segunda, tá, via, elas se complementam, são bem parecidas. Tá? A primeira via é a via, né, do movimento, o primeiro motor. Né? Ele vai dizer que tudo que existe no mundo real se move ou é movido por outro ser. As folhas se movem por quê? Por conta do vento, né? Ou de alguém que está fazendo uma ação, balançando o galho, não importa. Tá? E aí a gente faz, né, uma pergunta, né, de forma regressa. Né? E o vento? Ele surge a partir de quê? De efeitos ali naturais. Tá? Aí esses efeitos naturais surgem a partir de quê? De reações químicas na atmosfera do planeta. E essas reações químicas surgiram a partir de quê? E aí vem né, fazendo esse questionamento, né? E isso se torna infinito, esse questionamento de quem fez isso, quem fez isso, quem fez aquilo. Então, para isso não se tornar uma coisa infinita, né, é preciso que tenha um ser, né, que move, né, todas as coisas, um primeiro motor que deu início a esse movimento de todas as coisas, mas que ele próprio não se move, não tem nada que mova ele. Tá? E esse ser é Deus. Deus, como ato puro, é o primeiro motor de todas as coisas, né, que move, né, todas as coisas, mas não é movido por nada, por ninguém. Tá? E a segunda prova é a causa eficiente. Então, se a primeira é o que movimenta, a segunda é por que movimenta. Não há efeito sem causa. Tá? Então, a causa, né, de todo esse movimento é Deus, tá? Que é o primeiro motor de tudo. Então, a primeira, para a gente chegar a esse primeiro motor, é fazer essa pergunta regressa. E a partir do momento que a gente chega a Deus como sendo o primeiro motor, a gente, né, passa a discutir o efeito, né, de todo esse movimento. Né? Por que as coisas, né, possuem essa causa eficiente, né? A sua existência, porque possuem essa existência, porque cumprem essa função. Tá? Então, são as duas, né, primeiras aí, explicações por meio racional que São Tomás de Aquino utiliza para explicar a existência de Deus. Olha, vocês podem até discordar disso daqui, compreensível, tá? Mas vocês têm que entender que este era o pensamento de São Tomás de Aquino, tá? Neste momento aí, né, do século XIII.
tá? Então, muitas coisas, né, foram se modificando aí ao longo do tempo, a ciência se aprimorando em diversas formas, tá? Então, a gente compreende essa explicação racional dentro do contexto histórico em que São Tomás de Aquino elabora eles. Bom, e a terceira prova? Né? A terceira prova é a prova ali, né, do ser necessário e seres contingentes. Ele vai dizer que tudo que existe tem um motivo para ser, para existir. Tem formas. Né? Se a gente olha para o nosso mundo, né, por que nós somos criados dessa forma, né, com esse aspecto físico, por que árvores são desse jeito, por que determinados animais, né, têm as suas características, uns têm escamas, outros têm penas, outros têm, né, nadadeiras, escamas, né, pele, outro pelo, enfim, né, por que tem todas essas diferenças, né, no nosso planeta, no nosso mundo real, tá? E aí ele vem, né, que ele explica aqui que as coisas têm um motivo de existirem como tais formas e apenas Deus pode ter criado e arquitetado tudo como de fato é. Ou seja, há uma explicação para, né, cada um, né, dos seres existentes, né, inanimados ou, né, racionais existirem, tá? Que Deus é o grande arquiteto de tudo, né? Ele que criou, né, todos esses seres, né, contingentes, ou seja, seres não necessários, porque Deus não precisa deles, tá? Com essas características, com essas formas que nós temos, tá? Então, ele trata aqui Deus como um grande arquiteto. E é isso o que os maçons, né, trabalham, né, com o conceito de Deus, né? Os maçons chamam Deus de o grande arquiteto do universo, né? Porque é ele que vai, né, moldar e vai desenhar tudo que existe. Por isso que os símbolos ali da maçonaria é o compasso, né, e o esquadro, né? São instrumentos ali, né, dos pedreiros, né, dos engenheiros, né, dos construtores, né, de traçar círculo perfeito, de traçar uma reta perfeita, enfim, tá? Aí eu já estou misturando as coisas demais. Mas é que tudo tem um motivo, né, de existir da forma que é, tá? E quem criou, né, esses seres da forma que são, né, da forma que nós somos, foi Deus, esse grande arquiteto, tá? O quarto aí é os graus de perfeição, que é o que eu disse para vocês, que ele vai se basear, né, no Platão. Por quê? Todos nós fazemos comparações, e nós precisamos de ter parâmetros para fazer essas comparações, tá? Do que é belo, do que é forte, do que é pequeno, do que é grande, né? do que é feio, do que enfim, das qualidades positivas de mais ou menos, né? Então, todo do que é bom, do que é mal. Então, todas essas qualidades, essas características, elas precisam ter um parâmetro máximo, tá? Para saber até que ponto, né, eu sou belo. Eu sou muito belo, né? Mas comparado a quê, né, que eu sou belo? Então tem que ter um grau máximo dessa comparação, tá? E esse grau máximo é Deus, né? Porque Deus é 10, é 100%, né, das coisas. Então, eu, enquanto professor, enquanto Rivelino, enquanto ser humano, né, eu sou pequeno, né, diante da grandeza de Deus, tá? Se eu for comparar aí, às vezes um santo, né, pela Igreja Católica, né, às vezes vai ser maior do que eu, mas eu vou estar mais próximo a ele, né, do que Deus, e ele vai estar mais próximo de Deus do que eu, tá? Então, sim, sempre tem um parâmetro máximo, e esse parâmetro, para a gente ver esses graus de perfeição, né, de qualidade, de mais e de menos, né, a gente parte aí, né, de Deus, né? Deus é tudo, é o pleno, é o máximo, tá? E o último aí é a finalidade, né, da existência de todas as coisas, seja as coisas brutas,
né, seja as coisas racionais. Tá? Aqui no caso das coisas brutas, o Aristóteles ele faz uma alegoria ao arqueiro, dizendo que tudo que existe na natureza cumpre uma função, cumpre uma finalidade. Aristóteles já dizia isso, que a finalidade do ser humano é o quê? É a busca da felicidade. Tá? Então, que tudo, né, na natureza, tudo que existe, tem uma finalidade. Tá? Tudo que existe tem uma finalidade. E aqui, né, não é diferente. Né? Então, qual que é a finalidade, né, das coisas? Aí, a alegoria do arqueiro é a seguinte: a flecha em si, né, ela é algo bruto, um vegetal, né, foi feito ali a partir de um vegetal, é irracional. Tá? Mas ela vai cumprir uma finalidade de atingir o alvo a partir de um ser racional, né, que é o arqueiro, que vai guiar, né, vai mirar, né, essa flecha e vai lançá-la. Tá? Então a gente deve admitir que tudo que existe na natureza, né, cumpre uma finalidade a partir de um ser, né, inteligente, que vai dirigir, né, todas as coisas na natureza para cumprir o seu objetivo. E isso é aplicado também na nossa existência, a finalidade da gente existir e de vivermos. Né? Por isso que a vida ela não pode acabar após a morte. Tem que haver um sentido na nossa vida aqui na Terra. Por que a gente ama? Por que a gente faz determinadas escolhas? Né? Por que a gente não deve matar, não deve roubar? Né? Será que são só imposições da sociedade? Ou isso daí é uma busca de algo maior que a gente espera, né, quando a gente morrer? Ou será que realmente a gente vai ter apenas um apagar de luzes e não vai existir nada após a morte? Tá? Então, vem essas discussões aí. Se é certo ou errado, esse não é o ponto da discussão. Tá? A discussão é que o São Tomás de Aquino ele vai dizer que a nossa vida aqui na Terra, tá? Ela cumpre uma finalidade, cumpre um objetivo, que é buscar, né, um ser supremo, buscar o reino dos céus, né, buscar a Deus, né, após a morte. Por isso que nós agimos da forma que agimos aqui na Terra. Tá? E ele vai ainda, né, distinguir o livre-arbítrio. Tá? Para ele, o livre-arbítrio é a única coisa ali, assim como o Santo Agostinho faz, né, de que Deus não interfere. Tá? Então, por isso que as ações, né, que nós fazemos aqui na Terra, né, cumpre um livre-arbítrio. Por isso que algumas iriam alcançar, né, procurariam buscar, né, esse ser supremo, que é Deus, e outras pessoas não. Bom, gente, essas são as 5, né, vias racionais, né, pelas quais o São Tomás de Aquino procura explicar a existência de Deus. Tá? Então, destas duas aulas, né, da patrística com Santo Agostinho e da escolástica com São Tomás de Aquino, o principal é a gente ter essa conciliação aí, né, da razão com a fé para explicar, né, as doutrinas aí cristãs. Tá? Então, vão servir a um objetivo aí, né, da igreja, porque a gente não pode esquecer que a igreja, né, dominava todo o cenário intelectual aí da época. Tá? O São Tomás de Aquino ele ainda vai escrever, né, textos sobre o Estado, sobre ética, sobre governo, né? E nesses textos aí, ele vai dizer que o monarca, né, também cumpre um objetivo, assim como todas as coisas, né? Tem uma finalidade, tá? E a finalidade aí do Estado e do monarca é de proporcionar um bem-estar, né, para todos os seus súditos. Tá? Então, ele defendia a monarquia
tá? Apesar de ser uma monarquia mais temperada, tá? Com um rei tendo como conselheiros ali, né, um grupo ali de nobres, né, que iriam aconselhar o rei a tomar medidas, né, mais sábias, mais sensatas, né, para atender esse bem geral aí dos seus súditos, né, do seu estado. Então, fica aí, né, esse conhecimento aí para vocês. Espero, né, que, apesar de umas falhas aí durante o vídeo aí, tenha ficado um pouco claro, né, com os exemplos que eu dei para vocês, que a preocupação de São Tomás de Aquino é a explicação, né, racional da existência de Deus, tá? E não da forma que ele vai agir, tá? Mas sim de existir, porque ele estava dialogando com os críticos da Igreja, né, católica. Então ele estava combatendo razão com razão, tá? Que é a forma mais sensata da gente, né, fazer as coisas. Então, a partir de São Tomás de Aquino, a gente compreende que pode existir cientistas religiosos, tá? Que não necessariamente você precisa ser ateu para ser um cientista, tá? Então, São Tomás de Aquino ele tem esse diálogo aí forte entre ciência, né, e fé. E, né, agora na aula de hoje, né, nós vamos ter correção de atividades, que a gente ficou sem, né, na última aula por conta aí do simulado do Enem. Então, eu proponho aí para vocês fazerem as atividades do caderno 2, né, do ciclo 2, do 1 ao 8, tá? E eu vou gravar um vídeo aí comentando essa correção aí dessas atividades. Então, desejo a vocês aí bons estudos, tá? E um abraço aí